Mas será que nós temos vivido uma vida de cooperação, como cooperadores? Ou temos vivido uma vida egoísta, voltado para a nossa casa, voltado para a nossa vida, voltado para a nossa agenda, voltado para a nossa vontade? O que vocês acham? Hoje é o 5º dia do nosso tempo de 100 dias de propósito, né? Jejum, oração, propósito e estudo intencional por mais de Deus. E nós vamos falar sobre isso. Deus tem nos chamado para sermos cooperadores. Nós estamos a meditar na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e hoje vamos falar do verso 5, quando o apóstolo dá graças a Deus, porque aquela igreja é uma igreja cooperadora do seu evangelho. Aqueles irmãos são cooperadores. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja de Filipos não era uma igreja rica, era uma igreja perseguida, era uma igreja pobre, mas foi a principal igreja que sustentou o ministério do apóstolo Paulo. Em diversas passagens nós vimos que essa igreja colaborou com a sua missão, colaborou com o ministério desse apóstolo. Essa igreja foi tão especial para o apóstolo Paulo, colaborou tanto, cooperou tanto com o seu ministério, que no capítulo 4, verso 1, nós podemos ver que ele diz assim: vocês são minha alegria e minha coroa de recompensa. O exemplo do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos nos ensina 3 coisas. Primeiro, os cooperadores alegram a vida das outras pessoas. O apóstolo Paulo já começa essa carta no capítulo 1 dizendo que ele se alegra quando ele lembra daquela igreja. Aquela igreja que foi tão importante para ele, trouxe alegria para o coração do apóstolo. Por outro lado, nós vimos que o apóstolo Paulo também foi um cooperador dessa igreja. Quando ele escreve a carta para a igreja de Filipos, neste momento ele estava preso em Roma. Mesmo assim, ele decide escrever para aquela igreja, exortando, ensinando aquela igreja através da sua carta. Os cooperadores não vê limitação na sua ação. Mesmo algemado, ele vê uma oportunidade de ele abençoar a vida do outro. E a terceira, cooperadores não são limitados, mas são ousados. Nós vimos essa ousadia na vida da igreja de Filipos. Quando aquela igreja decide ofertar, decide sustentar o apóstolo Paulo em vários momentos do seu ministério, a despeito da sua condição financeira. Sabe, às vezes nós nos valemos das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades para justificar a nossa inoperância na vida de outra pessoa. Nós olhamos para essa igreja aqui e vimos que essa igreja, mesmo pobre e perseguida, ela abençoou a vida do apóstolo Paulo. Nós vimos que esse homem, o apóstolo Paulo, mesmo perseguido, mesmo preso, abençoou a vida daquela igreja. Baseado em tudo isso que nós falamos, eu quero fazer 3 perguntas para você hoje que vão servir para minha reflexão também. Você tem sido um cooperador? Você tem abençoado outras vidas? Ou será que nós temos vivido somente para nós? Para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa agenda? Segunda, como você pode abençoar, cooperar com a vida de outra pessoa? Seja por meio de doação material, seja por meio de apoio, seja por meio de uma oração, de uma conversa, de um café, de um almoço. Como você pode hoje, de forma prática, abençoar uma vida? E o terceiro é um desafio nessa rota que o Senhor tem te colocado. Lembra que nós meditamos no primeiro dia que Deus tem mudado a rota, tem mudado a nossa rota? Nesse lugar que Deus tem nos levado, Deus quer que nós sejamos cooperadores. Como você pode cooperar nesse lugar que Deus está te levando? Você já parou para pensar nisso?